Bom dia, bom dia! Glória a Deus, que você tenha um dia abençoado. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura do Novo Testamento, iniciando o livro de Marcos. Hoje, dia 14/1, o dia 10 da nossa leitura. Você que estava às vezes com dificuldades, já conseguiu ler ali por 10 dias, já conseguiu ler o livro de Mateus todo já como exemplo. Então permanece, continua. Se caso você está vendo esse vídeo e ainda não iniciou a leitura, começa agora a partir de Marcos capítulo 1 e vai adiante. No final de tudo, volta e lê o livro de Mateus. Amém? Vamos juntos nessa. Dia 14 de janeiro, 10º dia de leitura, nós vamos ler o Marcos capítulo 1 ao 3 e Provérbios de número 5, amém? Pega a tua Bíblia aí, se você não puder pegar, não tiver como pegar a Bíblia, ouça a leitura e que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração, amém? Pai amado, coloco diante de ti esse momento, essa leitura, que possa saltar sobre nosso entendimento e nos ministrar nesse dia, ministra nossas vidas e que nós possamos andar de acordo e praticar tudo que nós lemos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém e amém. Marcos capítulo número 1, João Batista revela o caminho. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele entretanto vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus, vindo de Nazaré da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então ouviu uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Logo em seguida, o Espírito dirigiu para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias sendo tentado por Satanás, viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviram. Aleluia, tem anjos para nos servir, amados. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus dizendo: Vinde em minha companhia e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora os chamou e eles, deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Versículo 21. Dirigiram-se para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. E todos ficavam maravilhados com seu ensino, pois lhe ministrava como alguém que possui autoridade e não como os mestres da lei. Mas naquele exato momento levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo que vociferava: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti, sei quem tu és, é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente: Fica quieto e sai dele. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente e gritando com poderosa voz, saiu dele. Todos ficaram atônitos e assustados. Eles perguntavam uns aos outros: O que é isto? Novo ensinamento? E vejam quanta autoridade!
Aos espíritos imundos ele dá ordens e eles prontamente lhe obedecem. Assim, rapidamente as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galileia. E assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. Versículo 30. A sogra de Simão estava deitada com muita febre e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então, aproximando-se, ele a tomou pela mão e a levantou. A febre imediatamente a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demônios. E assim a cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Versículo 35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando. E Jesus os instruiu: vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Versículo 40. Certo leproso aproximava-se de Jesus e suplicava-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não digas nada a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu para que sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Capítulo 2 do livro de Marcos. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso, o que eles estavam urdindo, e lhes questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico e disse assim: eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu, andando à frente de todos, que, estupefatos, glorificavam a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Uma vez mais, saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: segue-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo como os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram:
por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo virão dias quando o noivo lhe será arrancado, e então nessa ocasião jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho, caso o faça, o vinho arrebentará o recipiente, dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em um recipiente de couro novo. Versículo 23. E aconteceu que passava Jesus no dia de sábado pelas plantações de cereal. Os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: vê, por que os teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados? Mas ele esclareceu: nunca lestes como agiu Davi e os seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor inclusive do sábado. Capítulo 3. Jesus cura as deformidades. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiado uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso o observavam com toda a atenção a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Aleluia. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar. Uma numerosa multidão vinda da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição, para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhes os movimentos. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos ouviam, atiravam-se aos seus pés e berravam: tu és o Filho de Deus! Todavia, Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelasse quem era ele. Versículo 13. Jesus subiu ao monte e convocou para si a quem ele queria, e eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Versículo 20 do capítulo 3. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais, grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam: ele está possuído por Belzebu, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas: como é possível Satanás expulsar Satanás?
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão, pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora mandaram alguém chamá-lo, e havia grande número de pessoas sentadas em torno dele. E lhe avisaram: olha, a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhes respondeu com uma questão: quem é minha mãe e os meus irmãos? E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois qualquer pessoa que fazer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus. E, para finalizarmos o dia de hoje, Provérbios capítulo 5, conselho contra a imoralidade. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, contudo no final é amarga como fel. Afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregue os outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho. E venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando o teu corpo perder o esplendor e o vigor abandonar tua carne. Então murmurarás: como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Portanto, bebe a água da tua própria fonte, sacia a tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço, porque deixar os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, sê feliz com a moça com quem casaste, gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer e seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não são os da sua esposa? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarem e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Com toda certeza ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante por conta de sua insensatez. Amém? Glória a Deus. Essa é a leitura do dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que Marcos capítulo 1 a 3 e o Provérbios 5 fale conosco poderosamente no dia de hoje, e que o Senhor mude o nosso caráter, nosso pensamento, possamos nos chegar mais perto de Ti, Te ouvindo e buscando ter a Tua imagem e semelhança, Jesus. Continue direcionando as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Beijo.